Estamos iniciando mais um Pô Advogado, um podcast totalmente descontraído e sem o juridiquês, onde abordaremos alguns casos, falaremos sobre os aspectos jurídicos com algumas celebridades, alguns empresários, e hoje estamos com uma pessoa especial, né? Muito especial. Hoje essa pessoa aqui é uma pessoa que eu admiro muito, é um empreendedor e é uma pessoa que eu costumo dizer que está sempre à frente do tempo. Então, ó, você que está aí assistindo, agora a gente vai começar, né, esse novo formato do Podvogado sem juridiquês. É isso. Estamos aqui recebendo hoje um grande empresário que no qual virou amigo também, o Matias, que tem uma história muito bonita e está conquistando cada vez mais, conhecido na região por muitos como o Matias da Bateria Matias, que há décadas está nesse ramo empreendendo, tem outros negócios, depois foi um dos empreendedores na questão do marketing digital, revolucionou aí o mercado de venda nas baterias e gostaria, Matias, você falasse um pouquinho sobre você, a sua vida pessoal, os seus empreendimentos que trouxeram até aqui. É isso aí, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no Pô Advogado. E, mais uma vez, queria agradecer ao Igor, ao Everton, por estar participando desse podcast aqui, que acho que já começou lá por volta de 2021, né? Pelo que a gente estava conversando agora há pouco aqui. E hoje se torna realidade, eu acho, de uma vez esse projeto que agora é só sucesso. E, bom, é isso aí. Eu peço para que você já aproveite e se inscreva aqui no canal, tá? Já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outros amigos também, que vai ajudar muitas pessoas, que é o que a gente vem falar e trazer aqui nesse conteúdo hoje, né? Com certeza, com certeza. Meu querido Matias, conta um pouquinho da história lá no início. O que te levou ao ramo de vender baterias? Legal. É uma história bem inusitada, né? Que eu vou encurtar pra gente não levar muito tempo, mas assim, aqui em Limeira é a cidade da capital das semijoias, né? E provavelmente ali por volta dos meus 14, 16 anos, eu tinha uma intenção de querer trabalhar, né, ganhar um dinheirinho pra comprar uma bicicleta, alguma coisa. E o único trabalho que tinha era colar pedrinha, joia, semijoia. Eu acabei juntando dinheiro, até meus 16 anos, e com 16 anos eu acabei comprando uma mobilete. 16 anos para os 18 foi a época que eu queria ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E eu falei assim, pô, agora eu preciso de alguma forma ganhar um dinheiro a mais. Eu já tava chegando para os meus 18 anos, queria tirar minha carta, enfim, ter um carro. Então, assim, o meu pai me deu uma ideia. Falou, filho, eu tô saindo aqui desse espaço, que é onde até hoje é a primeira unidade de Baterias Matias, e nesse espaço ele tinha um estacionamento, ele sempre foi rolista. E nesse momento ali, eu falei assim, filho, o pai vai sair daqui, e se você quiser vir aqui comprar sucata de bateria ou motor de geladeira, seria um bom empreendimento para você. E eu, com essa faixa de 17 para 18 anos, eu falei assim, pô, o que dá para fazer com isso, pai? Eu falei assim, ó, se você aprender a vender, nunca mais na sua vida você vai passar fome. Então o pai viveu sempre assim, só que hoje, pela questão da segurança, o pai tá ficando velho, então eu preciso de um emprego que me dê uma estabilidade. Mas você é novo e você deve arriscar. Eu falei assim, bacana, pai, vou pra cima então. Como que funciona? Ué, você tem que comprar e vender. Simples assim. Falei, então tá bom. E a partir desse momento eu vendi minha mobilete, catei ali na época uns 200, 250 reais e comecei a comprar sucata de bateria. Mas isso, a gente se fala aí praticamente em 2010. Hoje, 2025, são 15, 16 anos atrás. Era muito difícil abrir uma conta bancária, fazer compra, eu tinha meus 18 anos. Nesse momento foi complicado, por quê? Eu iniciei comprando sucata e eu queria vender bateria nova. E foi quando começou essa história da Baterias Matias, que daí eu comecei a comprar bateria nova e revender. E foi assim, aos poucos, a gente foi entrando no mercado, vendendo baterias novas e comprando sucata. Só que daí vem um pouquinho do X da questão, que é onde entra um pouco a parte do marketing digital e a dificuldade que eu tinha em fazer propaganda naquela época no jornal e na revista, televisão. Eu acho que foi um momento bem complicado, porque a gente era dominado por 2 lojas na cidade. E nesse momento, como que eu ia fazer isso? Adivinha para onde que eu fui? Isso era que ano, Matias? Era... Isso aí provavelmente já estava com uns 22 anos. Era 2014, 2015. Essa época acho que já tinha, já estava começando, já estava... Era o discado.
Internet de A internet era discada ali, foi a saída que eu encontrei, você acredita? Vamos dizer assim, ó, olha que bacana, com os meus 18 anos até os 22 anos, eu batia muito em cima catava, né, a motinha, visitar estacionamento, autoelétrica. Chegou a entregar o famoso cartãozinho ou não, Matias? Você acredita que eu entreguei? Quando eu tinha Imagino. 18 anos, logo que eu abri a loja ali, com os meus 18 anos, comprando sucata e também fazendo a venda das baterias, que era uma fábrica muito antiga, baterias Jax. Até faliu, mas era uma fábrica bem antiga na época. Eu comecei com o cartão. Só que qual que era a dificuldade em tese? O cartão, eu tinha que sair de loja em loja, distribuindo o cartão de mão em mão, perdia muito tempo ali do meu dia e deixava o cartão na oficina. Mas no mesmo tempo que eu deixava a cada 10 minutos eu conseguia fazer isso. Então, por exemplo, a minha escala de tempo era muito curta e chegava em poucas mãos. E aí, nesse período, quem tinha maior demanda era outras 2 lojas grandes na cidade, uma com mais de 50 anos e a outra já tinha 15 anos de loja. E eles dominavam onde? A mídia. Então, qual que era a dificuldade minha naquela época? E eu acredito que é a dificuldade de qualquer empreendedor hoje em dia. É você ser omnichannel, né? Você estar presente em vários canais. Por exemplo, um podcast desse, ele é uma baita de uma mídia. Porque a gente sabe que isso aqui, hoje, todas as empresas é uma empresa de mídia, na verdade. Não é mais uma empresa de um produto ou até mesmo de um serviço. Então, essa dificuldade de entregar os cartões, eu já estava começando a sentir. Porque eu falei assim, pô, eu não tenho tanto dinheiro para poder fazer anúncio em jornal, em televisão, e ao mesmo tempo eu já estava meio que ficando esgotado, porque que negócio, você começa a trabalhar, você não vê o dinheiro, você só vê dinheiro indo embora, você garantia de bateria 1 ano, 2 anos, aí peguei um período da Ajax, que ela teve um período de quase 1 ano, que ela acabou até falindo, de muita garantia, por exemplo, vendia 10 baterias, voltava 11. Brotavam bateria não sei de onde. Assim, tinha loja fechando e eu acho que indo lá na loja queria, levar a bateria de garantia. Só que a Ajax comigo, eles foram muito parceiro. Eles foram uma empresa que, durante todo o período que eles trabalharam comigo, o Fabrício da Ajax, da Gijax, a gente é amigo até hoje, ele foi um vendedor que me apoiou até no final. E eu falo pra você, hoje a gente se encontrou dentro de um projeto que eu tenho, que é o Acelera Bateria, e a gente revive nesses momentos lá atrás, assim, foi muito bacana, por quê? Porque ele não deixou na mão. Só que eu tive muita dificuldade por causa disso. Tipo, os concorrentes tinham uma mídia muito grande na cidade e eu não tinha mídia. E aí, quando entra um pouquinho essa história, igual o Igor comentou, que a internet de escada já estava presente, né, no dia a dia, mas mais de 90% ainda era desktop, não era mobile, por exemplo. Hoje é muito fácil, qualquer um tem um celular na mão. Então, assim, era uma época que estava iniciando essa jornada digital. Mas eu vou segurar um pouquinho e contando aos poucos para poder explicar aonde foi que chegou isso. Você falando aqui no Brasil, quem é empresário, empreendedor, sabe o tanto que é difícil empreender, as burocracias. Quando é pequeno, eu tenho certeza que quando você estava lá na sucata, que você mesmo falou, vendendo sucata de bateria, talvez foi tranquilo. Quando que começou a apertar e você começou a crescer, que você sentiu a necessidade, mano, agora precisa de um contador, preciso abrir um CNPJ, um contrato social bem feito, para não ter problema na parte jurídica, fiscal. Quando você sentiu essa necessidade e se foi tranquilo abrir o seu CNPJ na época? Olha, para ser muito sincero, quando eu fiz 18 anos, eu acabei aproveitando aquela época que foi, acho que entre Lula e Dilma, que abriu o MEI. Então, assim, a minha ideia, logo que eu fiz 18 anos, já foi fazer o MEI. Então, assim, eu acabei fazendo junto com um amigo, não tinha informação nenhuma, porque a internet era muito lenta com essas informações, e não tinha nenhum amigo, assim, familiar próximo, que também tinha conhecimento igual a isso para me passar. Mas esse amigo que ajudou a abrir o MEI, ele explicou, falou, Matias, vende, ganha dinheiro, depois você vai atrás e tenta resolver essa questão, porque vai chegar um momento que você vai crescer e você precisa estar bem assegurado com toda essa questão jurídica, fiscal, porque senão tudo que você ganhar aqui você vai perder lá na frente. Então, assim, eu tinha essa noção, só que como eu estava iniciando com o MEI e eu estava só vendendo, então dos meus 18 até os 24 anos, praticamente eu só trabalhei. Só que por quê? Falta de conhecimento. E era uma época que eu não tinha acesso a pessoas igual hoje eu tenho vocês, que cuidam junto comigo das minhas empresas, dos meus negócios. Então, assim, hoje qualquer situação eu ligo para vocês, converso. Então, é muito fácil, tipo, ter esse conhecimento, tá do lado de vocês. Mas era muito difícil naquela época para mim. Então, acho que dos meus 24, 25 anos foi onde eu entendi que eu tinha que começar a correr atrás de realmente um contador, de começar a organizar a casa, até por questão de colaboradores, notas fiscais. Então, assim, no meio disso foi desenrolando muitas coisas que eu não acreditava, que eu acho que todo mundo leva na brincadeira. Fala assim, não preciso, é caro ter um advogado, é caro ter um processo muito bem organizado na empresa. E eu acho que hoje, se for ver, é o custo mais baixo que você tem numa empresa e a questão é que você dorme tranquilo.
porque você está muito bem assegurado. Principalmente hoje em dia, que da mesma forma que o digital ele ajuda você a ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo ele cruza dados do seu banco, ele cruza dados dos seus fornecedores, ele cruza braço, né, com tudo, e ele também pode arrancar ao mesmo tempo esse dinheiro que entra de um lado ele sai do outro. Então acho que hoje, se eu tivesse começando alguma coisa hoje, um empreendimento, que nem recentemente a gente abriu uma nova empresa, um CNPJ novo, a gente procurou, né, toda essa questão das consultorias, a gente sabe a tão importância que é que se eu abrir um CNPJ novo todo ano eu vou fazer a mesma coisa que eu sei que hoje eu tenho que fazer isso. Então, assim, eu só não fiz isso quando tinha 18 anos porque eu não tinha conhecimento. Mas hoje, com o conhecimento que a gente tem, não tem como você não ter um braço jurídico na sua empresa, um braço fiscal. A gente sabe que eu já passei por um momento. Vocês acho que até a gente comentou lá atrás. Que eu ia falar, né, doutor Igor? O que você tem a dizer sobre a Receita Federal no Brasil? A Receita Federal, ela é o leão, né? O leão Não tá deixa ali, passar não nada. dorme. É a única coisa que eu diria aí para você que está nos escutando, a Receita Federal funciona e muito bem. Então, muitas vezes, não é que o empresário ou não quis, o próprio Matias falou, às vezes ou não tem conhecimento, ou às vezes contrata um profissional que não é tão qualificado e às vezes recolhe um tributo a menos. Já aconteceu várias vezes, e aí a conta chega. Mas vamos lá, Matias, me diz uma coisa. Nessa questão, na época, quando você começou, tinha muito problema com o direito de consumidor? O pessoal comprava a bateria, queria trocar, ou alguém já tentou? Porque no Brasil tem o jeitinho brasileiro. Às vezes a culpa não é do empresário e do empreendedor. Às vezes, de fato, a pessoa não usou o produto correto ou não teve o cuidado e o que é? Ela quer colocar a culpa em alguém. Sim. Já aconteceu com o seu negócio? Olha, sim, isso é uma coisa que lá atrás acontecia com muita, assim, recorrência. Porque a gente fala, o produto bateria, ele é um produto de urgência e emergência. Só que muitas das vezes, quando você vai dar partida num veículo, às vezes ele funciona ali na hora, tá tudo bem, só que às vezes você para abastecer e você vai dar uma partida no carro e o carro não pega. E aí que tá o X da questão. O cliente, ele tá brabo, ele liga estressado, nervoso e ele quer que troca na hora. Só que se a gente parar para analisar todas as questões comerciais, é igual a gente fala, a bateria ele é um produto. Então, assim, tem tudo uma regra, tem toda a mesma questão que você comprar um celular, uma televisão, uma geladeira, serve para uma bateria também. E isso, eu tô há 16 anos no mercado e eu falo para todo mundo que tem loja de bateria, por quê? Até para o consumidor. O que acontecia nessa época? A gente entendia, né, que tinha sim um problema ali que ocorria, só que era um problema que o fabricante não dava o suporte para a gente poder emprestar uma bateria para o cliente. E ao mesmo tempo, como eu identifiquei isso, falei, quer saber de uma coisa? Em vez de eu vender as lavadinhas, as usadas, eu vou começar a separar. E principalmente nessa época da Ajax. Então acho que eu aprendi bem rápido, porque foi logo no início eu tive muita garantia. Porque a Ajax voltava muito. Então assim, chegava caso de cliente chegar jogando a bateria no chão. Brabo, nervoso, estressado ou sem o certificado de garantia. Então, a bateria, o problema maior é o quê? Não é nem a nota fiscal. Hoje em dia, sim. Mas há 12, 14 anos atrás, a fábrica considerava o certificado de bateria como fosse a nota fiscal da bateria, por causa dos códigos que vêm na garantia. Então, assim, se você chegasse com um certificado, beleza, ele ia para avaliação na fábrica, 30 dias, qualquer outro produto, a não ser que fosse 7 dias. Mas qualquer produto são dentro de 30 dias, a gente emprestava uma bateria e ok. Mas se o cara não tivesse o papel, aí que era o problema. Porque ele ficava estressado, então ele imaginava que a gente não queria fazer nada. Ao mesmo tempo, como estava no início, dependendo da situação, a gente emprestava uma, mesmo correndo o risco desse cara ir embora com uma usada minha, não voltar, e essa bateria tiver defeito e a gente perder, porque é um custo, né? Todo mundo tem uma empresa, sabe, não tem como você fazer um negócio de graça. É impossível, vamos dizer, principalmente quando você está começando, se você perder... A margem do lucro é muito pequena, né, Matias? É muito pequeno, então assim, o que aconteceu... Qualquer erro... Nossa, é fatal. No início, agora quando você é grande, ainda talvez você consegue suprir entre alguma outra coisa ou outra, mas no início é muito difícil. A gente sabe que hoje, sei lá, esse tempo atrás eu estava vendo uma pesquisa que um CNPJ não dura 6 meses. Existe muita abertura de CNPJ, mas o fechamento é quase 3 vezes maior, porque realmente é difícil empreender no Brasil. Tanto essas questões tributárias quanto as questões fiscais. Mas voltando a essa questão de garantia, acontecia muito isso, porque era onde, assim, até hoje eu não tive nenhum problema comercial com o Procon, com garantia, com nada. A gente sempre conseguiu resolver da melhor forma. Só que a partir do momento que eu entendi alguma forma de comunicar o meu cliente. Porque, assim, isso é cultural. O ramo automotivo, a gente vem lá de trás com questões de pais, vós, tio, com aquela questão tipo assim, era o João da autoelétrica da esquina que cuidava, era fulano, ciclano. Só que lá atrás era diferente. Você trabalha com carro carburado. Recentemente você comprou um Del Rey, né? Esses dias atrás. Verdade, ó. Isso aí é um caso aqui. A gente vai falar sobre isso. Meu pai, ele... Em 1993,
94, olha só, fizemos uma viagem para o Ceará, Matias. Caramba. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, que é mais velho que eu, é 4 anos mais velho que eu, tô com 37, ele tá com 41. E, se eu não me engano, mais um amigo da família, mas também era criança. E não sei o que fim ele vendeu essa Belina, mas ele é apaixonado por Belina. Mas depois não é conta essa Legal. história, eu precisei sim da bateria do meu amigo Matias. E pensando nessa situação que a gente comentou, então esse que era o problema. Acho que assim, os veículos foram evoluindo, igual assim, eu comecei a identificar isso em 2015 ali para 16. Os veículos já começaram, uma grande porcentagem era injeção, e depois já teve a entrada em 2017 com os veículos start-stop, que é uma baita de uma tecnologia, não tem como, a bateria não evoluiu. Então, a mesma bateria que colocava no Fusca, no Abellino, no Del Rey de 1960, era a mesma que vinha colocando nos veículos até 2017. Até hoje, se não for start-stop um veículo, ele é igual, ele é uma bateria chumbo ácido, que a gente fala. Um exemplo, hoje um veículo, um Gol popular, ele utiliza a mesma bateria que vai no Fusca de 1960. Então, exemplo, não mudou-se nada de bateria, só que pelo contrário, é um veículo que tem muito componente eletrônico e consome muita carga, muita amperagem. E qual que era o problema? Quando eu identifiquei isso daí nesse período, eu fiz o quê? Eu comecei a criar esse processo interno, que depois até algumas fábricas e distribuidores, não que copiou eu, tá? Não quero dizer assim que eu inventei a roda, não. Mas eu acho que eles observaram, porque eu tinha muito contato com distribuidores, eles falaram assim, pô, como que esse cara consegue lidar com a garantia, que é um problema jurídico, que muita gente estava tendo, né, processo, algumas lojas chegaram a fechar, porque um processo aí tira uma grana boa. Tipo, eu não tenho, graças a Deus, até hoje, nenhum ressentimento com isso, mas a gente sabe que, infelizmente, tem processo aí que às vezes o cara não tem um caixa, o fluxo de caixa ele quebra, ele não consegue estar com a porta aberta. Então, assim, a gente criou esse sistema. A gente deixou baterias usadas na loja, emprestamos para os clientes, mas ao mesmo tempo fui educando esse cliente automotivo. E com isso, sempre na mesma tese, que foi o quê? A gente meio que criou uma narrativa assim, da mesma forma que você... Tirando os 7 primeiros dias de compra, tá, pessoal? Então, assim, dentro dos 7 dias, é inevitável, a gente troca para o cliente, porque pode acontecer. Já aconteceu o caso de abrir uma bateria Moura, tá? Não vou falar de todas as marcas, mas vou dar o exemplo da Moura, que é uma bateria nacional, todo mundo conhece, de colocar no veículo e não da partida. É uma margem de erro. A gente está trabalhando com margem de erro. É uma produção gigante. Isso acontece, é normal. Acontece, é. Então a gente abriu, colocou no deu, trocou. Mas fora dos 7 dias, a gente conseguiu ter essa narrativa. Então, assim, o que foi legal? A gente trazia aquela comparação com qualquer produto. Geladeira, televisão, alguma coisa. Mesmo se você chegasse brabo, alguma coisa, só que eu batia de frente. E levar assim, ó, se você achar que você está no seu direito, você tem todo o direito de procurar um advogado. Mas eu também tenho o mesmo direito de você de não trocar sua bateria, porque quem troca é o fabricante. Eu sou apenas um revendedor. E eu usava o exemplo da televisão, da geladeira, e aí o cara respeitava. E aí foi assim que eu fui conseguindo. E isso daqui, quero falar para você que está ouvindo, você pode ser até um empresário ou um consumidor, que dá muito problema essa questão do direito do arrependimento. Posso trocar, não posso, comprei, não comprei. Como que funciona? Exemplo, se você foi numa loja física, olhou o produto, pegou, pagou, saiu da loja, se arrependeu e voltou, você não tem o direito de trocar. O proprietário, o dono da loja não é obrigado, porque o direito de arrependimento no Código Civil, e muita gente confunde que os 7 dias de arrependimento são produtos comprados fora do estabelecimento, ou através de internet, através de catálogo, através de telemarketing, onde o cliente não viu o produto, não experimentou, chegou na casa dele, ele viu e falou, não, realmente não é o que eu queria, ele tem os 7 dias. Mas lógico, o que a gente fala? Quem que é empreendedor e quer ganhar o cliente, faz uma boa política de... Porque no Brasil, se você não tiver uma boa política de troca, como o Matias aqui, um empreendedor fantástico, você acaba perdendo o cliente, você vai com um negócio e o seu vai falir. Sim. Então, lógico, aí é a dica que está na lei. Mas o que eu indico para os nossos clientes, os nossos lá no escritório? Traga o cliente para o seu lado, entenda o problema dele e tenta resolver. Muitas vezes você não resolve, mas você mostrou solícito a resolver. Vai com ele, liga na garantia. Não é nosso problema, mas como você fez, eu vou trocar aqui. Isso. Quando eles devolverem uma nova, você vem, você pega a nova e volta aqui. E tá tudo bem. Você acha que esse cliente vai voltar a comprar?
Bateria na onde, Igor? Na Baterias Matias. Inclusive, se você colocar no Google... Aí, ó, aí é uma dica, tá? O cara aqui é o cara do Google. Se você colocar baterias, aí vai aparecer Baterias Matias. E eu já tive a oportunidade de ter o carro, acabou a bateria, mandei mensagem na hora, e aí é aquela questão de ter um time bem alinhado com os propósitos da empresa também. Sim. Que assim, a gente aprendeu muito já com o Matias ajudou muito também o nosso negócio. Sim. É uma troca, né, Matias? Sim, porque troca o experiência. o pessoal acha que não, mas hoje um escritório de advocacia Sim. que não se considerar como uma empresa, um departamento de marketing, um departamento comercial olha só, um escritório de advocacia com um departamento jurídico. Isso que falar para qualquer um imaginava. é loucura, mas é isso mesmo. O A gente Matias, aprendeu muito sim, com o Matias. Não se preocupa só com a venda, mas em resolver, né? Igual chegou lá o seu funcionário, né? Acho que faz um tempo aí já. E a primeira coisa que ele fez é ver se a bateria que realmente estava no carro precisava trocar. Sim. Porque normalmente a pessoa já troca. Eu vou verificar se precisa trocar. Se não precisar, eu não vou trocar. Essa E dá isso uma puta Você numa gera credibilidade. um valor muito grande. Poxa, os caras estão preocupados em realmente ver se tem Resolver a o problema. situação de... E é legal que você comentou. Hoje eu tive lá na loja, eu passei lá e eu recebi um feedback da Paula que o Antônio, que é um dos colaboradores nossos, recebeu uma gorjeta de R$30, fora o valor que foi da prestação de serviço, e um baita de um elogio de uma senhora de um condomínio, que era de uma Mercedes. E ela falou justo isso. Então, assim, toda essa credibilidade que a Baterias Matias tem, não é só por causa do Matias. É como eu sempre falo para todo mundo, é por causa que eu tenho uma equipe muito bem organizada e pessoas que dedicam dia a dia com os processos que a gente cria lá dentro. Porque, igual falou, eu estar presente à frente da Baterias Matias é um negócio, mas eu sei o quão tão difícil é, igual a gente falou, de ter uma equipe compartilhando dos mesmos princípios e valores. E essa é a questão, como o Ev comentou um pouquinho antes também, em relação de entender o cliente. Não é porque o carro parou que o defeito é uma bateria. Então, quando a gente chega até o local, para não ter um problema futuro de se vender uma bateria para o cara vir querer... Nossa, dá todo esse... Você já passou por todas essas situações todas já, as situações. Né? Então, a gente consegue identificar isso. Porque se for defeito, existe todo um laudo. Então, assim, às vezes não é. E o caso dessa Mercedes, realmente, a senhora, ela não utiliza muito esse carro. É uma Mercedes que fica parada, foi lá, fez os testes, verificou e emprestou uma para ela. Ela nem saiu com o carro, mas a gente emprestou, levou até a loja, fez os testes. Agora, hoje pela manhã, o seu Antônio foi lá, levou a bateria, instalou e ela falou a mesma situação. Falou assim, continue sendo esse cara que você é, esse bom rapaz, a sua empresa, agradeça a equipe, o seu patrão, porque se fosse qualquer outra pessoa, teria me vendido uma bateria nova. E provavelmente aqui o defeito era a bateria e eu ia entrar em contrato. Então, assim, eu acho que toda reação, né, toda ação é uma reação. E hoje, cada vez mais com esse cenário que parece que as pessoas estão assim sempre procurando alguma coisa para poder ganhar dinheiro em cima com o advogado. Então, acho que a porta do comércio hoje é por isso falar, tanto o cliente quanto a gente, que é o empresário, tem que estar muito bem assessorado para o advogado, porque a gente pode ter um grande problema e às vezes perder uma empresa por causa disso, por não ter informação e achar que é uma brincadeira. E é uma coisa que a gente faz bastante lá no escritório também, né? A gente, quem tá assistindo aí, é sempre entender, e é uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo, primeiramente a gente quer ver se a gente consegue ajudar a pessoa. Sim. E não tem aquele negócio de, não, tem que ver, não, é na hora ali, já ver. E aí a gente tem a equipe treinada para isso, com a cultura bem estabelecida, de não precisar ser o Dr. Everton atendendo, ou eu atendendo, mas ter aquele conceito já formado de como que é a nossa cultura. Chegar e ver se o problema da pessoa e resolver, né? Isso. E muito disso aí a gente aprendeu também com o Matias, dessa organização. A gente sempre estava conversando. E tem a questão do digital aí, né? Pra gente dar uma explorada agora também. O pessoal quer saber. O pessoal quer saber. Você curioso. Matias Multiempresas. Esse homem aqui quer saber qual foi o gatilho, Matias, que você falou que você começou com sucatas de bateria. Eu acho que isso aí é até uma história de sucesso, que você se orgulha disso, né? Sim. Que todo passado bem trilhado é motivo de orgulho, sim, né? Sim. E você falou que tinham grandes empresas que vendiam baterias. E hoje, quem é aqui da cidade de Limeira, da região, Baterias Matias é a maior. É uma potência. O que aconteceu
para você passar os seus concorrentes. O que você fez? Legal, vamos lá. O que aconteceu? Naquela época, como a gente comentou, as mídias eram offline. Então a gente dependia muito de jornal, televisão. E esse canal era caro. Era muito caro. Até deu o exemplo do cartão. Imagina quanto tempo eu levava para distribuir 100 unidades de cartão durante um dia. Às vezes levava mais do que um dia. Então, o que aconteceu? Eu fui começando a estudar, ler bons livros sobre relação a vendas e, ao mesmo tempo, eu me deparei com um livro que chamava Upgrade Milionário. Eu até comentei já nos meus stories, tem um vídeo no meu canal no YouTube também que eu falo sobre esse livro. E quando eu li esse livro, ele falava sobre uma pessoa que trabalhava já com parte do online, digital, e um cara muito bem sucedido que sentava-se na cadeira A do avião. Então, numa cagada lá, ele acabou se perdendo, ele chegou atrasado, mas tinha uma poltrona que era B. E esse empresário sempre ele pegava as duas poltronas, A e B. E qual que é a história que ocorre ali? Ele já mensurava que o futuro seria no digital, que as coisas aconteceriam dessa forma, e a gente sente hoje que cada vez, com a entrada das inteligências artificiais e tudo mais, realmente era isso. Só que esse livro eu li ele lá em 2012, 13. A gente tá falando de uma década para trás. E qual que foi o diferencial? Eu falei assim, pô, eu não tenho grana, tô começando, não tenho de onde tirar dinheiro, minha família sem condições, eu vou ter um pouco de paciência e eu vou buscar o quê? Conhecimento no digital. E realmente naquela época a gente ainda dependia 80%, 90% era desktop, era Orkut, MSN. Então era uma época que não tinha tanto mobile na rua, ninguém tinha ainda esses aparelhos, era difícil. E aí eu comecei a estudar o Google, que era o Google Ads, né, que hoje é uma ferramenta que é o maior canal de vendas do mundo online. Então, assim, eu comecei a ligar lá no Google, comecei a entender como que acontecia essa questão de leilão de palavras, essas coisas, e os meus concorrentes, por ser, hoje, vamos dizer assim, o mais antigo, ele tem mais de 70 anos praticamente ali já de loja, e o outro, ele já não tem, nem existe mais, que essa segunda loja, a gente pode dizer assim, eram-se 3 lojas, a mais antiga, a segunda e eu, que é a Baterias Matias. Então, a mais antiga prevalece, mais de 3, 4 lojas que eles tinham, hoje eles só tem uma loja, e uma segunda loja é de um funcionário que toca, por exemplo, mudou completamente o jogo por causa dessa entrada do digital, e a segunda loja foi vendida. Então, hoje pode-se dizer que tempo de loja é essa, mas em relação a nome na cidade, eu garanto para vocês que a gente tem o maior nome, né? A impressão maior na internet é nossa e local também. Então, o Google, ele me deu um grande potencial, porque além de eu pagar centavos naquela época, ninguém fazia. Foi uma ferramenta que eu aprendi do zero a mexer. Então, hoje, através desse conhecimento, eu consegui criar outros negócios, outras empresas que eu opero com digital, que até não tem nada a ver com a bateria, mas a gente entrou para esses outros nichos digitais. E o Google foi uma ferramenta que fez eu sair na frente dos meus clientes com o passar do tempo. Então, como se fosse uma balança. Vamos dizer assim, ao mesmo tempo que eu estava aqui numa gangorra do lado mais baixo, com o passar do tempo, o digital foi crescendo e eu fui crescendo junto. E os meus concorrentes, eles foram ficando para trás, porque eles não tinham conhecimento, além de ser pessoas mais velhas, não buscavam conhecimento. E aconteceu um negócio bem interessante nessa época. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês sobre as palavras-chave de concorrência. Já, eu sei Já, da história. Né? Olha para você ver aonde chegou naquela época. Eles achavam, até teve uma loja que ele queria ir, né, colocar um exemplo assim, a minha empresa no pau, vamos dizer assim, porque ele estava desconfiando que a gente estava utilizando o nome dele no Google. Na busca. Na busca. Buscava a bateria o nome do concorrente. Dele, isso. Exemplo, bateria João e caía aparece... na Baterias Matias. Ele estava achando que você estava roubando os clientes deles. E, de certa forma, eu estava, mas de uma forma inteligente que o Google autoriza. Porque eu não estou usando o nome diretamente do cliente. Isso está lá. Qualquer empresa quiser fazer um anúncio e colocar a palavra-chave do concorrente, ele pode. Mas se ele vai ter caixa para aguentar tomar 20, 30 reais um clique, aí vai de estratégia. Tem empresa que tem caixa. Um exemplo, você pode pegar talvez um McDonald's e está utilizando a palavra-chave Burger King. Mas não está lá no texto Burger King. Mas o termo, o SEO, para quem entende de tráfego, às vezes na busca está pagando. Só que quanto que não custa a palavra Burger King? Será que vale a pena para o McDonald's? Então, exemplo, isso é estratégia. Só que isso há 10 anos atrás no Google Ads, eu tive esse pequeno problema, que até parece que deu entrada, que eu lembro que daí, tipo assim, chegou um documento lá em casa, um negócio ou outro, só que não passou nem na primeira instância, eu acho que, porque, tipo, logo em seguida já assumiu o caso, porque eu acho que quando foi para algum juiz, algum advogado, eles viram que não tinha nada, um exemplo... Materialidade. Isso, eu não tinha uma página utilizando eles, não tinha nada, nem os anúncios, só que assim, ele não entendia. Que, tipo, hoje é comum você talvez pesquisar alguma coisa, aparecer, um exemplo, você pesquisa lá, celular, Samsung, caiu um anúncio do Mercado Livre, assim, então é natural, mas isso foi um negócio interessante na época, mas graças a Deus eu sempre trabalhei com o Google dentro das políticas deles ali, então foi a sacada que eu tive. O Google Ads foi uma ferramenta que fez eu entrar no digital e fez alavancar o meu negócio, um exemplo, que era eu e meu irmão,
o Vinícius, o Vini, Uhum. que hoje a gente tem 8 colaboradores lá na empresa, só na Baterias Matias. Então, assim, 4 motos, acabamos de comprar uma moto, estamos fazendo consórcio de mais uma. Então, assim, hoje o negócio da bateria, posso dizer assim que até esse ano, que eu foquei 100% nesse projeto, não somente da loja Baterias Matias, mas um projeto digital que surgiu da Baterias Matias, que é o Acelera Bateria, que hoje conta com um grupo já com 182 lojistas, distribuidores e fabricantes, e está crescendo cada dia que passa. Tipo, é um projeto que me abriu muita porta hoje. Hoje a gente participou ano passado do Superbike Brasil pela Pioneiro. Hoje uma distribuidora, não vou falar que é a fábrica, mas uma distribuidora da Pioneiro. A gente tem uma parceria, um patrocínio muito grande. Fui convidado pela distribuidora para poder participar do MotoGP, que também a equipe que esse patrocínio entrou. A Moura já veio atrás. Então, assim, é uma coisa estrondosa e é um oceano azul. Porque nesse mercado digital de conhecimento, vamos dizer assim, educativo, a gente não vê uma outra pessoa de bateria, do nicho de bateria, falando sobre isso. Então, um exemplo, em tese, eu posso dizer que hoje, no digital, eu acredito que eu sou o maior cara falando sobre o que tem mais tempo de conteúdo no YouTube, falando de bateria e ter conhecimento. Tem mais outras 5, 6 pessoas que falam desse mercado, mas eles não têm, talvez, o conhecimento ou a grandeza que eu tenho no digital. E uma empresa que vive disso, né? Um exemplo, ao mesmo tempo eu tenho uma empresa de baterias e uma empresa de marketing digital para baterias. Então, por exemplo, eu posso se dizer que hoje eu sou o maior no Brasil no nicho baterias automotiva. E é o marketing digital que me alavancou tudo. E é por isso que eles vêm atrás. E eu vejo que, assim, eu estou avançado 10 anos na frente dessa galera. Porque hoje a gente cuida de algumas lojas de baterias de norte a sul. E, um exemplo, uma loja no Rio de Janeiro hoje, a gente cuida de 3 lojas. E eles já faziam o Google, sim. Não vou mentir que ninguém fazia. Não é uma coisa que o Matias fazia e ninguém fazia. Não. A gente sabe que muita loja fazia. Só que talvez eles não faziam da forma exata, certa e correta. E eles nem sabiam qual que é o CAC deles. Por exemplo, são coisas que até às vezes chata ficar falando aqui sobre métrica, mas são coisas que todo empresário deveria ter esse conhecimento. Qual que é o custo de aquisição que esse cliente tem do produto dele? E aí quando a gente entra nessas métricas no tráfego, igual a gente brincou um pouquinho antes de planilha, essas coisas, eu sou muito chato nesse ponto. Porque não tem como você escalar, por exemplo, como que eu vou vender hoje 600, 700 baterias no mês se eu não sei qual que é o meu CAC? E se eu quero aumentar, dobrar para 1.200, eu tenho que entender quanto que eu vou gastar, qual que eu vou ter o custo de aquisição do meu cliente para poder alavancar. E não é só alavancar, porque daí você depende de um processo. Se aumenta a venda, você tem que aumentar a moto, você tem que aumentar colaborador, você aumenta a carga horária, você aumenta um monte de coisa. Então também crescer é um passo de cada vez. Mas o tráfego, que é o Google Ads, o marketing digital, foi uma coisa que eu aprendi que os meus concorrentes não sabiam fazer. Hoje eles fazem, é até engraçado. Porque aí viram que começou a dar certo, mas quem conhece o Matias de perto sabe que ele sempre pensou fora da caixa. Isso daí eu sempre admirei o Matias, e pra vocês entenderem, ó, ele começou em 2014, 13, 14, já nessa No questão do digital, né? Evoluindo sempre, já com agência de marketing, evoluindo. A gente conhece um pouco a sua história. Sim. Foi um dos precursores, né, na região, eu diria, Sim, sim. sobre essa questão aí de marketing digital. E abriu muitas portas, não é verdade? Sim. E chegou a ter algum problema jurídico, Matias, nessa questão do digital? Porque, querendo ou não, começa a crescer, os problemas vêm junto, né? Teve algum problema que tirou o sono em algum momento? Olha, pra ser bem sincero, nessa parte do marketing digital, a gente teve um caso de uma empresa, né, de uma plataforma, que são 2 vertentes quando a gente fala de marketing digital. Quando a gente fala de negócios locais, pode-se considerar que é um pouco mais fácil você trabalhar, porque daí você está trabalhando com empresa, conversão WhatsApp e conversão telefone. Mas quando a gente fala de infoproduto, já é um outro caminho. Então é igual a gente comentou, eu também acredito muito que nessa questão de marketing digital local, eu sou um das primeiras pessoas a falar disso aqui em Limeira, na região, e viver disso. Porque também só falar é uma coisa. A pessoa postar um print que ela vendeu aqui alguma coisa, ou então, sei lá, ela tá meio que enganando os outros, é fácil. Mas ela realmente viver disso, a gente sabe que é muito difícil no dia a dia hoje. E desde atrás. Só que quando a gente fala de infoproduto, é diferente. Então, o infoproduto, a gente fala o quê? De produtos que são feitos online e se vende a nível mundo. Só que o que acontece? As plataformas, elas são como uns bancos. Então, toda a transação do infoproduto é diferente de uma venda presencial que é na maquininha. E o banco, né, os bancões, é muito mais fácil de você ter esse processo de controle. E quando você fala de uma fintech, né, que ela cuida de uma parte de pagamento e o dinheiro seu não vem para você.
Aí você tem que recorrer a quem? Porque se é o Itaú e o Bradesco, você corre lá na agência, É fácil, gerente, fala com o tem, né? gerente, Isso. pega o contrato, analisa e tá tudo certo. Mas é uma simples. fintech, é digital. Você vai falar com quem? O boot. Hein? Literalmente. Eu... Digita não tô entendendo. Volta pra página inicial. E começou com centavos. Nos prints, né, que eu mandei pra vocês, você vê. Começou com centavos e foi 60 centavos. O segundo foi 90, daqui a pouco foi R$1 e pouco. A gente conhece essa história de perto porque a gente acompanhou a saga do Matias, porque você sabe que está nos acompanhando que resolver alguma coisa bancária é fácil, doutor Igor? Olha, não é. É difícil. É uma dor de cabeça que você vai pra cá, quando você vê, volta pro mesmo lugar e não tem como resolver. É banco, imobiliária, Sim. construtora, esses... porque difícil. é muito dinheiro, o seu valor... o banco indeniza 200 mil para ele, não é nada. Não é nada. Então a gente acompanhou, o pessoal começou lá centavos e daqui a pouco já estava tirando alguns mil do Matias. Sim. Então, E até hoje, né? a gente- Ainda não saiu ainda esse negócio. Você vê. Mas já teve a primeira decisão? Como que tá aí a situação? teve, né? Acho que agora tá praticamente pra sair, se for ver, né? Acho que tem uns 6, 7 meses aí que aconteceu. Acho que tem uns 6, 7 meses. Mas agora já tá praticamente pra sair. Mas é igual a gente comentou. É uma situação que a gente entende, a gente fica brabo na hora, a gente acaba, né, ali procurando resolver rápido, mas é igual comentou, a justiça no Brasil, infelizmente, com essa questão dos bancos, essas coisas, a gente entende. Então, acho que assim, é uma situação que eu concordo, literalmente, em a gente ir pra cima e, né, discutir e tudo mais, só que também tudo fica dentro de um processo que, igual falou, pros bancos, R$200 mil eles não é nada, porque deve ser um valor tão inflacionário que eles devem ter que roda diariamente ali dentro, que eles fazem o que eles querem. Se fosse um bancão, um exemplo que a gente cuidasse um Itaú, né, um Santander, era muito mais fácil. Só que é aí que é o jogo do digital. É o risco. Todo mundo que empreende tem que correr o risco. Então eu concordo que isso também foi um risco calculado. Até por isso que eu falei, depois que a gente viu que, travou, o que eu fiz? Praticamente nesse CNPJ a gente não movimentou mais, essa conta a gente parou de movimentar ela, e com um outro CNPJ da minha empresa, com outro negócio, a gente continuou e não deu nenhum problema. Então, talvez até aquele assunto que a gente, logo no início, a gente está conversando aqui. Às vezes, internamente, alguém pode ter feito alguma cagada, ou intencional, ou sem intenção, e acabou prejudicando a gente. Prejudica, É, porque sabe? você tá lá trabalhando e, Sim. infelizmente, E é às onde vezes que... você tem que parar o operacional, porque se continuar, não vai... Não, é... O prejuízo vai ser maior do que a rentabilidade. Sim, e agora foi. É por isso que você tem que procurar um advogado, uma pessoa para poder aconselhar você e falar, ó, até que ponto isso aqui é interessante seguir em frente. Não, Matias, ó, para aqui, vamos fazer isso. Matias, tá chegando uma informação em off Ixi, aí, Maria, hein? que a Baterias Matias e o Acelera Bateria? Baterias estará, não sei, tá em tratativa, ainda não é oficial. Estará patrocinando o evento da Fórmula 1 Interlagos, hein? Gabriel Bortoletti, que aguarde. É isso aí, ó. É, tá ficando grande, hein? A ideia tá surgindo aí, hein? Se Deus quiser, a Fórmula 1 é um alvo, mas vai chegando aí. vir um piloto aí. Até o final do ano a gente traz O novidades. GP de moto. Vai ter piloto patrocinado aí, sim. Não esquece do seu jurídico, hein? Senão vem um processo. Mas é muito interessante, igual a gente falou pra você ver, ó, esse mercado, hoje, dentro do grupo do Acelera Bateria, a gente tem muitos lojistas ali dentro. E essas dificuldades que eu já passei, é até engraçado, parece que é como se fosse uma fita cassete a gente estivesse rebobinando no passado. Eles passam por isso diariamente. O problema é o mesmo. Porque o problema é o mesmo, as questões dos processos que talvez eu criei lá atrás, foi uma coisa que satisfez a minha empresa e eu fiquei bem organizado. Mas hoje, diretamente falando de empresa, lojista, a gente vê que qual que é a maior dor do lojista de bateria? Primeiro, né, vamos dizer assim, é preço. Precificação. Isso eu acho que é uma dor de qualquer mercado. É muita questão de leilão, o cara compra um copo desse pelo mesmo preço e vende até mais barato. Não sei, cada um tem seu jogo. Mas quando a gente fala, tirando essa questão de precificação, cara, é a porta, é o cliente, é o problema da garantia. Essa é a maior dor. E os lojistas, aí quando a gente começa a ouvir eles lá dentro, acontece o quê? Eles não estão bem assessorados. Não tem o tato pós-atendimento. Não. Se chega o cliente para trocar, ele já manda procurar os seus direitos. Isso. E o que o cliente faz? Vai procurar os direitos. Procurar os direitos. Aí tem a reclamação no PROCON,
tem a reclamação, mais uma ordem, aí fica lá, negativado. Isso. E aí, assim, alguém vai pesquisar baterias Rio de Janeiro, lá só falando mal. Mal, Não entrega tudo. Então, assim, hoje em dia, muitas vezes, você falou, não é questão mais de direito, lei, é questão de saber resolver o problema. Sim. Então, uma pessoa que não sabe resolver o problema, talvez ele é bom para o negócio, mas contrate, então, um gerente que saiba lidar com pessoas. Sim. Porque, lógico, eu, no ramo jurídico, Matias, em tese, não vou mentir para você, a maioria dos advogados não gosta de lidar com pessoas. E isso, eu senti isso quando eu comecei a advogar. Sim. Muitas reclamações, o advogado meu não me atende, o advogado meu não me responde, não fala como tá meu processo. Já provavelmente aconteceu ou com você ou com algum amigo seu. Sim, relacionamento. Mas hoje, com a tecnologia, pingou lá, o cliente já tá ligando e o advogado não atende. Às vezes vai até a porta do advogado, não, hoje o advogado não pode atender porque você não marcou o horário. Nossa. E o advogado não tá fazendo nada. Então, do mesmo jeito que você teve esse pensamento na Baterias Matias, eu e o Igor, a gente implementamos isso também no nosso escritório, que cliente, eu falo, é ouro. Sim. Às vezes um cliente bem atendido, Nossa. mesmo que você não feche o contrato, porque às vezes, como você falou, você resolveu o problema dele, chegou até a gente, não, aqui não é questão de ação judicial, faz isso, e você vai resolver, acabou. Depois ele vai... Quem ele vai lembrar? De vocês. Você cria uma fidelidade. Isso. Então, o que você está fazendo aí, eu já dou até os parabéns. E a tendência, eu tenho certeza que você é o rei das métricas, você é o rei da planilha, que eu te conheço. A métrica, a planilha é ter quantos lojistas até o final desse ano? Do projeto Acelera Bateria, Isso. É bater 1000 lojistas dentro do grupo. Não, vai bater fácil, tenho certeza. Vai, porque... Ele já sabe até o mês, tá? Sim. Eu sei Literalmente, porque a gente sentiu um potencial nesse mercado e eu, igual eu falei, eu acredito muito nele. E fala aqui pra gente, pessoal, que alguém tem alguma loja e quer entrar, como que faz para entrar? Tem algum custo, uma mensalidade? Olha, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona, só para ficar mais fácil para o pessoal que está assistindo também. O projeto Acelera Bateria, ele é um projeto dedicado a lojistas de bateria ou pessoas que querem iniciar abrir uma loja de bateria, que seja vendendo bateria de moto, que é uma bateria de entrada, ou qualquer outro modelo de bateria. E esse projeto, hoje, infelizmente, por questões de custo e organização, a gente tem sim um custo, tá? Então você vai ter um valor que custa menos que uma bateria. Você vai entrar lá no canal no YouTube, Matias Custódio, e você vai se inscrever no meu canal. E nas descrições de todos os vídeos vai ter lá um link que você pode clicar nele e fazer parte desse grupo. Dentro desse link você vai ter acesso a mais de 100 fornecedores de bateria, de norte a sul. Então você já vai chegar entrando ali com fornecedor para você poder trabalhar. Vai ter mais de 6 módulos ensinando como você abre uma loja, como você faz tráfego no Google Ads, no Facebook Ads, no Instagram, vender pelo WhatsApp. Praticamente você tem uma escola por menos de um valor de uma bateria. Tudo isso você encontra dentro do projeto Acelera Bateria e lá dentro você tem um link que vai entrar nesse grupo que hoje ele é fechado devidamente ao sucesso que foi com o grupo aberto. Então, para a gente poder manter o controle, hoje tem um custo, mas custa menos que uma bateria de 60 amperes. E eu garanto que se você começar a realmente empreender nesse mercado, em uma venda se recupera, em 2 cargas que você fizer, você já recupera esse valor. Mas o grupo ele é muito forte, ele é muito potente, porque assim, hoje, como eu falei, empresas de fábrica, né, de baterias estão procurando para poder entrar nesse grupo. Então, assim, se você tem intenção de abrir alguma coisa e se você achar que o mercado automotivo é a sua cara, eu recomendo você entrar no projeto Acelera Bateria, YouTube, Matias Custódio, ou Instagram, Matias Custódio. Vai ter o link na bio e é só clicar lá e fazer parte desse projeto também. Clique no link abaixo, que esse vídeo vai ser... Vou deixar no link aqui também. Eu tô quase saindo do ramo jurídico e investindo numa filial Baterias Matias. Já vem tudo pronto? Tudo pronto. E é por isso que eu falo pra vocês, tipo assim, ó, não tem no Brasil alguém fazendo o que eu tô fazendo e alguém que entrega hoje mesmo, ó, a 19h19 de segunda, quarta e sexta,
sai vídeo no YouTube falando sobre algum departamento interno de uma loja de bateria. Só com o conteúdo gratuito que eu tenho lá no YouTube, você vai aprender a abrir uma loja para você, a vender, a fazer tráfego de graça. Então, mesmo que você não Entendeu? tenha ainda, às vezes você não começou, já segue aí o Matias, Isso. vai entendendo um pouco mais, que é um ramo que só tende a crescer. Eu acompanho aqui Muito. o Matias e é um ramo muito bom, porque todo carro tem bateria e uma hora vai precisar trocar. Eu, como advogado, já vi carro zero, você também, pessoa não ficar com um mês e dar problema na bateria. E às vezes a concessionária está fechada, não Sim. tem garantia, mas o Matias está lá. A gente tá presente. É igual falou, é um mercado. Tem um cara que eu sigo. Bom, vou comentar o nome dele, mas Lógico, eu acho que até vocês sabem quem é esse cara, que eu até já arrumei briga com amigos quando eu falo dele, que é o Ryan Santos. Ele é um cara... O polêmico. O que acontece? Que eu falo? Falem bem ou falem mal. A gente tem que tirar Sim. o que é bom e o que não é bom, tá tudo certo. Sim. Nem Jesus agradou todo mundo. E tá tudo bem. É igual falou, o Ryan Santos é um cara que eu participei de uma comunidade dele, da Kobe, né? Acho que até vocês lembram da época que eu participei. Lembro. Foi um custo bem alto, mas assim, fez muito sentido pra mim, porque eu participei desse grupo. E lá dentro, assim, quem olha de fora, né, realmente fala, pô, o Ryan é um cara muito loucão, é um cara ali meio pá. Só que realmente, eu sentei do lado dele, fiz amizade, hoje a gente tem, né, histórico ali e tudo mais. Foi um cara que ele abriu muito a mente nessa questão de talvez querer, na época, ter ido só pra infoproduto digital e largar essa empresa que eu tinha. E ele mesmo falou, não, cara, continua com o seu negócio, tenta buscar alguma oportunidade ali dentro digital, mas não abandona esse mercado. Porque no futuro, o que vai valer no mundo são os trabalhos braçais. A internet é só um momento, porque a gente estava na pandemia nessa época. E realmente, o que acontece hoje... Que ensinamento, hein? Entendeu? Por isso que eu falo, olha que ensinamento. o que ele falou. Essa eu não sabia, hein, Matias? Por isso que eu falo pra você, tipo assim, tem coisas que eu aprendi com o Ryan que pode parecer, o cara tá aproveitando. Não, realmente, o Ryan, ele, pra mim, surfou a onda. ele é um cara fora da curva porque ele tem uma visão muito ampla. E é um cara que, olhando de fora assim, você fala, pô, é um cara maluco. Não, pô, ele estudou na mesma faculdade que o Elon Musk estudou, que o Trump estudou. É um cara fora, literalmente, da curva. Trabalhou lá na Times Square, trabalhou lá do filme Lobo de Wall Street. É um cara que, olhando de fora, você fala assim, pô, o Ryan Santos é um zero à esquerda, mas não. E eu falo assim, muita coisa que eu aprendi lá com ele, fora de ter feito negócios dentro da Kobe, que hoje eu tenho um médico que tá até hoje comigo, a gente presta serviço pra ele, que é o Dr. Gustavo Bonfandini. E eu mando um abraço pra ele também, que é um cliente que tá com a gente há mais de 3 anos. Então, assim, o trabalho braçal, ele tá sendo uma inversão de mercado. A gente parece que entrou-se dentro de uma bolha no período da pandemia e todo mundo achou que o mundo físico ia acabar. E o que aconteceu? Todo mundo que foi hoje, que trabalha sentado dentro de um escritório no ar-condicionado, ele tá vendo o seu trabalho ser trocado pela uma inteligência artificial. Sim. Então, eu comentei com o Igor esses dias. Entendeu? Então, aonde que tá tendo... Quanto que custa hoje a mão de obra de um pedreiro? Muito mais caro do que o próprio arquiteto ou engenheiro. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu falo, o mercado automotivo, o brasileiro é apaixonado por veículo. Então, assim, quando a gente fala de veículo, isso que eu não estou nem mencionando as baterias elétricas, que é um mercado sensacional, é um custo muito alto. Eu não tenho hoje intenção de entrar no mercado, mas eu conheci uma empresa que a gente também está fechando uma parceria e um patrocínio, onde eu vou falar dessa bateria, vou ter, mas a ideia é praticamente ser um parceiro deles. E porque eu também não quero... Eu sempre trouxe comigo aquela ideia, quem faz tudo não faz nada. Então o meu foco são as baterias de chumbo ácido, start-stop, AGM, e é crescer dessa forma, como se fosse aquela Oxoxo, né? Lá em São Paulo tem aquela marca, estabelecimento. Então a minha ideia é sim, tipo, esticar a Bandeirantes, a Anhanguera, com o passar dos anos, a gente ir subindo aos poucos até São Paulo, mas com o mesmo intuito, baterias automotivas, carro, moto, caminhão e um pouco das estações, que é um mercado que a gente sabe que cresce muito, desde um brinquedo de carro de criança, que hoje qualquer criança tem um brinquedo de carro elétrico dentro de casa, que é 6, 12 volts, até uma bateria de placa estacionária. Ontem mesmo aqui em Limeira, em vários pontos da cidade, quando caiu a força, em muitos lugares não teve energia. E eu estava presente no hospital ontem, porque infelizmente meu pai está lá, e na hora que caiu a força, só na hora que caiu a força que eu falei, meu Deus, velho, quem tá aqui dentro vai morrer, acabou a força. Só que daí, graças a Deus, lá tem o gerador. E um gerador é movido o quê? Bateria. Ou combustível. Vamos dizer assim que talvez lá seja não combustível, porque provavelmente deve ter um processo maior. Mas imagina qualquer pessoa hoje tem placa solar na sua casa, você vai para uma zona rural hoje, é placa solar. Ou ela é off-grid ou ela é on-grid. E tem bateria nesses bancos.
Então, assim, olha para onde o mercado de bateria Tudo vai. tem bateria. Entendeu? Então, por isso que eu falo assim, tudo isso envolve bateria. Hoje, um iPhone, até eu brinco, hoje um iPhone, qualquer celular caro que você tiver, se ele não tiver bateria, ele serve como encosto de porta. Não vale nada. A mesma coisa você ter uma BMW ou Mercedes sem bateria no canto da sua garagem, não vale nada. Então, exemplo assim, a bateria, ela eu até brinco, a bateria é o próximo ouro. É igual a gente fala assim, ele é o próximo ouro de 2030. Porque no roadmap da Moura e de alguns fabricantes, eles projetam a entrada de lítio, outros modelos de minérios que estão cada vez mais escassos e vai se tornar um produto valioso. Então não é à toa que eu acredito que também vai ter muitos problemas, que é onde que a gente entra até um pouco nesse assunto. Porque imagina hoje um dono de um BYD, de um Tesla. Você acha que ele vai ter paciência de esperar uma peça dele chegar lá da China? Não vai, troca de carro. Entendeu? E aí, como que vai ficar esse processo de um cliente barra empresa? Imagina a dor de cabeça que vai ter. Aí você coloca, hoje, uma bateria elétrica de um veículo, no mínimo, como é que fala? A gente tem a bateria elétrica, ela é dividida por estágio. Então, exemplo assim, é no mínimo de 6 a 7 mil reais. Um banco de bateria de um carro hoje que vai no BYD é 30, 40 pau. Olha pra você ver a diferença. Então, assim, hoje uma bateria de um Del Rey, você vai pagar 150, 200 reais, um exemplo. Olha a bateria de um BYD. Então, assim, eu acredito muito que, que nem a gente fala, tanto os lojistas têm que já começar a se estruturar juridicamente, entender que esse jogo tá ficando cada vez mais sério, porque eu acredito muito nessa inversão de valores. Eu digo assim, eu acho que o trabalho braçal, como eu até mencionei um pouco mais cedo aqui o Ryan, eu tive essa visão um pouquinho com ele lá atrás, porque realmente eu acreditei nisso. Eu falei, pô, faz sentido. Os trabalhos vão ser trocados, os trabalhos de ar-condicionado, de tela, eles vão ser trocados por inteligência artificial. E hoje eu faço isso até no tráfego. Você vê, hoje, cada vez mais a intenção que é diminuir a mão de obra de um gestor de tráfego, porque dentro do marketing digital a gente tem muita dificuldade com um gestor de tráfego. Vocês sabem, eu já tive uma agência, já tive que acabar fechando uma agência por questões mesmo de querer alavancar mais e depender de mão de obra. Então, o que aconteceu? Quando eu reduzi e comecei a contratar ferramentas vamos dizer que não é uma inteligência artificial, mas são automações, ferramentas de trabalho automatizada, pô, isso me gerou tipo um fluxo de caixa maior para minha empresa, uma dor de cabeça a menos com o prestador de serviço e até com o cliente, porque eu consegui reduzir a um custo que, um exemplo, mesmo tendo o contrato, eu nunca tive um problema com nenhuma empresa hoje até o momento. Os meus clientes têm, principalmente a área de estética, alguns que são nichos que a gente pode até entrar, mas assim, graças a Deus também trazendo menos pessoas para essa área digital e automatizando e usando a inteligência artificial, a gente vê que é o futuro. E aonde que está o valor maior? Igual a gente falou, hoje um mecânico, um eletricista, um pedreiro, quanto que não é a hora de um cara desse? E falta mão de obra no mercado, porque o jovem, ele não quer ir para baixo do sol, de chuva, e ele prefere literalmente, e eu concordo, não discordo na questão de não ter, só que eu acho que existe também grande mercado precisando de mão de obra e não tem, e é por isso que cada vez que passar, eu acredito nessa grande valorização no setor automotivo. Matias, já estamos finalizando o nosso podcast e eu queria que você deixasse aqui para esses empreendedores, empresários, que a gente atende muitas pessoas que ainda só estão no offline. E hoje a gente, não só em Limeira, mas em várias cidades no Brasil, os centros praticamente estão morrendo. Não tem mais pessoas que compram, não passa muitos imóveis comerciais com placa de aluga-se. O que você deixaria aí uma mensagem para esses empresários e empreendedores que ainda não estão no digital e que muitas vezes estão fechando o negócio por não entender ou não saber que existe o marketing digital? Legal. Primeiro de tudo, eu acredito o seguinte, todo empresário ele é um influenciador da sua marca. Então, mesmo que você não tenha dinheiro, que a gente sabe que a grande dificuldade no tráfego pago, no digital, é sim o dinheiro, é uma barra de entrada. Mas assim, se você tiver um celular, a minha dica é o quê? Comece criando conteúdo, que seja no Instagram, no Facebook ou até mesmo no YouTube. Se você, qualquer nicho que você tiver, abra o celular e comece a gravar e seja constante. Eu só tenho o resultado que eu tenho hoje porque eu fui constante lá atrás e hoje, por mais que eu tenha muitas obrigações no meu dia, eu separo momentos para gravar conteúdo para o YouTube, para o meu Instagram e para o meu Facebook. E não é só porque hoje eu também tenho a condição do tráfego pago que eu tenho resultado porque eu pago, não. Se eu não fizer um trabalho muito bem feito orgânico, eu não vou ter resultado. Então, a minha dica é o quê? Comece, seja constante criando conteúdo. Com o passar do tempo, você vai ter dinheiro para poder impulsionar o que você já faz. O tráfego pago, ele otimiza o que já existe. Se você não está ativo no digital, você vai pensar que não funciona, que isso não é real e o seu concorrente está fazendo e está passando você.
Então, a minha indicação é o quê? Comece a criar conteúdo. Você é o influencer da sua marca. Tá certo. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando agora mais um Pô Advogado com a presença do nosso querido Matias. É um homem que a bateria não acaba. Aqui teria papo para vários. Nossa. Bateria boa aí, viu? A bateria do Passou homem, rápido, hein? quem acompanha o homem sabe. Sabe. A bateria dele não acaba. Ele trabalha 24 horas por dia. O homem É uma o homem máquina mesmo. fera. É uma máquina. Mas é isso. A gente agradece aí você. Não se esquece como que é, Matias. Se inscreva no Inscreva canal. no canal nosso aqui, já deixa o like, deixa o seu comentário e compartilha com seus amigos. É Show isso. de bola. E a gente se vê por aí. Tamo junto, pessoal. Até mais, valeu. Obrigado, Matias.